A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com a nossa série de estudos chamados Teologia, hoje parte 3. Se você puder, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão, com humildade, a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores, ou seja, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Será bem-aventurado no que faz. Amados, o verdadeiro aprendizado não está apenas em acumular conceito, conhecimento teórico, mas vemos que a unção de Deus está presente no verdadeiro discipulado, no verdadeiro ensino. Vemos que tanto a pessoa que está ensinando como a pessoa que está recebendo o ensino estão com o espírito correto quando desperta na pessoa o desejo de colocar em prática essa palavra para a glória do Senhor. O direcionamento profético de uma igreja local é muito importante. Para onde este profeta, para onde este pastor ou ancião da igreja está procurando levar o seu rebanho. Ele tem uma nitidez, uma clareza do alvo, do ponto aonde ele quer levar, até onde ele quer levar os seus discípulos. Ou seja, os discípulos que o Senhor deu para ele ensinar pelo Espírito Santo, que vão seguir ao Senhor Jesus Cristo, através deste ensino confiado a ele. Nós sabemos que uma teologia pura é uma teologia que desperta o querer e o efetuar correto. Quando estamos ouvindo o ensino genuíno, que o conteúdo está correto, é bíblico, e a unção está presente, as pessoas gradativamente serão destravadas para, primeiramente, desejarem, orarem, na intenção de praticarem esta palavra fora da igreja, gerando uma safra de cristãos comprometidos com o reino de Deus, com a palavra de Deus, sabendo que o seu testemunho impactará pessoas fora da igreja para receberem o Senhor Jesus Cristo. A pessoa que está recebendo o verdadeiro ensino, ela sabe que fomos salvos e chamados para ser santos. Ela sabe que tem uma parcela, uma participação nesta terra como embaixador celestial, que todos nós que fomos salvos, somos sal da terra e luz do mundo em Cristo, temos esse chamado pela graça, agora salvos pelo sangue de Jesus, de nos enchermos do Espírito Santo, sermos transformados gradativamente em pessoas frutíferas que dão bom testemunho, pessoas que vão alcançar essa geração para o Senhor Jesus Cristo, cada um com o seu dom. E o evangelismo nem sempre é de porta em porta, dando um panfletinho. O mais eficiente e eficaz é aquele através do qual você vive, pessoas que você convive, a maneira como você é transformado, a palavra genuína produz transformação, impactará as pessoas pelas mudanças, pois o Evangelho nos melhora. O Evangelho não nos torna chatos, implicantes, ranzinhos, rabugentos, nem intrometidos. Nós não criamos oportunidades, mas nós aproveitamos. O homem espiritual ele sabe discernir quando Deus lhe deu uma oportunidade de ajudar pessoas. E ele tem esta alegria em servir ao Senhor que o salvou. E essa alegria de ver pessoas à sua volta sendo alcançadas também por esta palavra, por este Espírito correto, que é o Espírito Santo. Amados queridos irmãos, a teologia prática que nós lemos aqui no livro de Tiago mostra o verdadeiro aprendizado. Quando uma pessoa está diante de uma teologia que apenas enche a sua cabeça de informações teológicas, mas não produz nela caráter, fruto, transformação e principalmente comprometimento com o reino, é um falso ensino.
A teologia genuína, nós podemos ver isto. Jesus treinou 3 anos e meio seus discípulos e vemos que em Atos dos Apóstolos houve um trabalhar perfeito, não só na área teórica, como na área prática, e eles foram realmente eficientes, né? Podemos ver que uma árvore, ela pode ser avaliada, discernida pelo fruto que gera. Então, a teologia prática é aquela que vai levar as pessoas gradativamente, não por culpa, não por esforço na carne, a dar o passo correto. Veja, se tentarmos dar 2 passos para subir uma escada, nós ficaremos presos. Então, é um passo de cada vez para frente. A teologia prática não forçará uma pessoa nova convertida a ficar trabalhando como Marta na obra do Senhor, ficar dando cargos e prendendo a pessoa no templo. Não é isto que estou falando. Também não será uma pessoa que será membro de banco. Jesus não salvou ninguém para ser membro de banco. Não existe membro de banco. O que existe é membro do corpo de Cristo. E todos nós somos chamados pelo Senhor para sermos seus embaixadores. Cada um do seu jeito, cada um segundo o que já alcançou. Diz Filipenses 3, cada um segundo o que já alcançou. Ser fiel àquilo que vem na sua mão, segundo a sua condição atual. Não é tentar produzir com perfeição, sendo que você ainda está no processo. Então, nem um passo antes, nem um passo depois, mas no passo segundo a sua condição atual. Veja bem, a nuvem no deserto era assim, ó. Se o povo ficasse no deserto ali, tinha uma nuvem, que ali era 50, 60 graus, imagine, no deserto, aquele calor. Então Deus colocava uma nuvem. Se a nuvem parasse por vários dias, eles armavam o acampamento e ficavam ali. Assim que a nuvem começava a caminhar, eles desarmavam o acampamento. Por isso que o nome hebreu vem do Abiru, que quer dizer aquele que peregrina. Então, os hebreus eram peregrinos, eles não tinham uma morada certa, porque eles não moravam no deserto. Eles estavam apenas passando pelo deserto, mas realmente tinha uma terra prometida. Nós cristãos também somos peregrinos nessa terra, pois a nossa cidadania está nos céus. E assim que a nuvem partia, eles desarmavam o acampamento, as suas tendas, e partiam. Por quê? Se eles fossem à frente da nuvem, eles morreriam torrados. E se a nuvem partisse e eles ficassem, eles também seriam torrados. Então eles davam um passo conforme a nuvem. O que vemos então é uma lucidez espiritual. O passo certo. Nem fanático, querendo produzir fruto além da comunhão atual, e nem omisso e negligente. Mas sabemos que o Espírito Santo está presente. Jesus disse, se você permanecer em mim, João 15,5, você dará muito fruto. É uma evidência. Se o Espírito Santo realmente está criando uma atmosfera, haverá uma disposição correta. As pessoas serão ensinadas e motivadas pelo próprio Espírito Santo a praticar aquilo para a glória do Senhor que estão aprendendo. Vemos que a teologia prática não é uma tentativa do cristão se culpar ou se cobrar em produzir para o reino. Não é também uma tentativa de produzir boas obras para ser salvo, de maneira alguma. Nós somos salvos pela graça através da fé, diz Efésios 2,8. E ali no versículo 10, logo na sequência, Efésios 2,10, diz que nós somos salvos para as boas obras. Então o Espírito Santo, quando ele está ensinando, ele direciona, ele cria este novo querer, esse novo efetuar, aonde a pessoa sente alegria, prazer em contribuir no reino com o seu dom. É um milagre produzido pela graça. A teologia prática mostra que o verdadeiro ensino tirará as pessoas da queda para uma participação no reino com alegria, por amor. Isto é algo que o Senhor mesmo produz. Não apenas um ensino que enche a cabeça de versículos, mas que enche o coração de amor por Deus e pelas pessoas. A teologia prática que nós lemos aqui no livro de Tiago mostra uma pessoa recebendo humildemente a palavra
ela transformando a pessoa interiormente, e ela não é uma pessoa que esquece do que Deus fez na vida dela. Ela é agradecida, ela reconhece que era infeliz e agora o Senhor colocou o fruto do Espírito, a alegria, a paz, e fez bem, o transformou, o melhorou. Isto despertou nela uma gratidão. O amor de Cristo nos constrange. Que aquilo que foi bom para ela, ela quer distribuir, compartilhar, repartir com aqueles que estão ainda sem salvação. Isto é a lei da liberdade que está dizendo no versículo 25. Não é uma forçação de barra, nem uma cobrança absurda. Não é algo que a pessoa sente uma compulsão, uma cobrança para evangelizar. Não é isso que eu estou dizendo. Isso é religiosidade. Quando o Senhor coloca em nós o efetuar, Ele já colocou o querer. Ele é muito organizado, porque Deus ama o que dá com alegria. O que vemos que as pessoas que estão realmente sendo movidas pelo Espírito Santo estão nessa atmosfera nutritiva. Para elas isso é natural, é espontâneo, porque na sua nova natureza, a sua nova nacionalidade, os seus novos pensamentos e sentimentos, é profundamente natural o viver esta vida diante deste mundo. Ser luz diante das trevas, ser sal da terra. É algo que vai sendo gerado, é algo que vai sendo colocado no interior através desses estudos. Aí vemos a teologia prática, o milagre do verdadeiro ensino. Quando tanto aquele que está ensinando como aquele que está ouvindo estão se comprometendo em santificação para dar um bom testemunho. Há um direcionamento profético. Essas pessoas sabem que o Senhor as comprou com o seu sangue para que eles venham ser do Senhor, andar com o Senhor, ficarem parecidos com o Senhor e alcançarem pessoas. Não é algo manipulado, forçado. É um milagre da teologia prática. Vemos que os cristãos que andaram com Cristo no primeiro século, eles recebiam virtude, não apenas para ensinar, mas para curar enfermos, expulsar demônios. O Senhor, vendo a seara e tanta gente sofrendo que vinha até ele, multidões, ele deu poder àqueles que o seguiam para pregarem a palavra de Deus, expulsarem demônios, curarem enfermos. E depois dos 12, ele chamou 70 e depois 300. Depois foi muito mais. Então, o Senhor não nos envia vazios. A sua presença vai habitar em nós. O Senhor disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos darei o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Lá em João 16, 13 e 14. Essa presença produz em nós esta compaixão. Sabe, quando a pessoa se sente forçada, cobrada a produzir fruto, ela está no falso ensino. Ela não está sendo gerada realmente pela palavra, pelo Espírito, pela graça. Pois a característica verdadeira da teologia prática é que ela é um milagre produzida por Deus. E tudo que Deus faz é muito bom. De maneira que as pessoas entram na igreja, muitas vezes aflitas, preocupadas com suas dívidas, com a sua família, com a sua vida sentimental, com a sua saúde. E se ela está diante de uma teologia correta, que vai direcioná-la, vai direcioná-la de que, buscando o reino de Deus e a sua justiça, teremos essa restauração interior, essa fé para exercer o domínio. Quando a pessoa está se alimentando da árvore da vida, o desempenho não é cobrado, é produzido. É como o alimento, o mantimento. Ele entra, produz energia, as vitaminas, sais minerais, proteínas, entram no corpo e produz um desempenho. Não é algo assim, cobrado, forçado. Isto aí é o falso ensino, é humano, é manipulação do homem. Quando há um gato arranhando, te forçando a fazer algo,
Não é Deus. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é eu vou ouvir e vou tentar praticar para tentar agradar a Deus. Mas a árvore da vida é eu já agrado a Deus porque Cristo me salvou. Não é por cobrança, não é por força, por violência, não é porque eu tenho que. Deus vai despertando nessa pessoa o querer, um novo querer celestial. Essa atmosfera nutritiva vai devolvendo à pessoa o fruto do Espírito. De forma que isso vai sendo gerado nela de presente. Não é algo que é exigido dela e cobrado dela. A teologia prática que nós temos aqui é o verdadeiro aprendizado. Mas o verdadeiro aprendizado, muitas vezes, não depende só do discípulo. Quantas pessoas que são como pérolas. Elas estão realmente querendo agradar a Deus, querendo aprender a verdadeira doutrina, a sã doutrina, querendo realmente viver uma vida piedosa e frutífera, mas estão diante de um ensino que só incentiva a avareza, a correr atrás da bênção, a trabalhar para Deus na carne, diante de um Deus que só fica cobrando comportamento ou tentando forçar uma santificação na carne. Quer dizer, o ensino errado. Se a teologia estiver errada, vinda do púlpito, não adianta a pessoa no banco estar gemendo para aprender, porque está aprendendo errado. Por isso precisamos orar. A Bíblia diz: a seara é grande, poucos são ceifeiros. Precisamos orar para que Deus dê lucidez aos pregadores, aos ensinadores da palavra, para que deem a verdadeira doutrina, aquela que Paulo, Pedro, João pregavam, que as igrejas possam receber o alimento completo. Paulo disse: nunca deixei de pregar a mensagem completa. Assim como um alimento pode ter proteínas, o outro pode ter sais minerais, outros têm vitaminas, mas uma saúde depende de um alimento balanceado. Não pode faltar proteínas, nem sais minerais, nem vitaminas. Então, um alimento pode ter muita proteína e não ter sais minerais. Então, uma alimentação balanceada terá um pouco de tudo isso. Aí temos uma saúde perfeita. A saúde vem de ter, vamos dizer, na medida exata, esses nutrientes, que vêm de vários alimentos. Assim, a palavra de Deus perfeita, pelo Espírito, ela tem exortação, que é um encorajamento à santificação, o encorajamento a vivermos uma vida para o Senhor. Tem consolação, porque quantas batalhas a pessoa passa durante o dia, chega ali no culto, tem um refrigério, tem a palavra mostrando que o Senhor está com ela, gerando nela esta consolação. E tem edificação. A edificação vem esse crescimento na graça, esse crescimento no conhecimento das Escrituras, a fé vai sendo edificada. Então, a edificação, a consolação e a exortação formam uma mensagem completa, balanceada, uma nutrição adequada para produzir crentes saudáveis, para produzir cristãos cheios do Espírito Santo e nada deficientes, de forma que eles serão exemplo no conhecimento da palavra, não serão enganados pelas seitas, pelas heresias, pelos falsos profetas, pelos enganadores. Serão um exemplo dos fiéis no caráter, né? Tem o fruto do Espírito Santo, tem a alegria, tem a paz, tem o amor. Isto é a semelhança com o Senhor. E tem também a fé. Sinais, prodígios, maravilhas, virtude, cada vez mais. De forma que essa pessoa crescendo, assim como Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens, o verdadeiro alimento, ele produz crescimento. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, a 1 Pedro, eu posso pegar aqui para nós vermos juntos, que o verdadeiro ensino, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 23, e também capítulo 2, versículo 2, está escrito ali, que o verdadeiro ensino, ele produzirá crescimento. Veja que coisa maravilhosa. O verdadeiro ensino é como um alimento bom, né? A teologia boa, o ensino verdadeiro, é como uma nutrição boa. Assim como o nosso corpo se alimenta pela boca, e se a alimentação for boa, ele vai crescer saudável,
Assim também a nutrição espiritual é o ensino genuíno que vem com unção, com caráter e com lucidez teológica. Uma palavra bíblica que mostra um direcionamento correto, que é levar as pessoas a praticarem por amor, com alegria, com humildade, segundo a sua condição atual. Filipenses 3,16 diz: cada um ande conforme aquilo que já alcançou. Quando nós compartilhamos o pouco que sabemos, Deus multiplica. A generosidade produz abundância. Aquele que é abençoado, já é abençoado, amém? E for generoso, terá a multiplicação. É maravilhoso que, além de abençoado, ele é generoso. Foi o que Deus disse para Abraão: Abraão, eu te abençoarei, e através de você serão abençoadas, benditas todas as nações da terra. Então, nós somos abençoados para ser canais de bênção. Tudo que nós recebemos é para compartilhar, dividir com o corpo de Cristo. Assim como um corpo saudável, ele distribui pela circulação do sangue todas as proteínas, e o corpo inteiro fica saudável assim, por este compartilhar de oxigênio, de proteína. Assim, o corpo de Cristo, uns recebem uns dons, outros, visando a edificação do corpo de Cristo. É o que diz lá em Efésios 4, do 11 até o 13, que Deus está trabalhando, cada um com o seu dom, com o seu ministério, produzindo o crescimento, produzindo a transformação para melhor, porque houve uma queda, né? Levando cada um do ponto onde está mansamente às águas tranquilas, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Então, há um ponto que o Senhor quer nos levar. Essa transformação ela é gradativa, ela é mansa e suave, e ela quer nos conduzir à perfeição. E isto é feito pelo próprio Deus, através da igreja, Efésios 3,10. O que vemos que esse trabalhar da graça, embora suave, ele é eficiente e eficaz. Esse trabalhar da graça, e somente o trabalhar da graça, consegue produzir cristãos genuínos que servem ao Senhor com alegria e com amor. Tudo que é humano, manufaturado, ele é feio e ele é forçado. Ele é imperfeito por causa da queda. Se Deus não está presente no ensino, se Deus não está presente no ensinador e no que está aprendendo, por isso que diz Mateus 18, 19, onde estiver dois, nesse mesmo espírito correto, tudo que os dois ligarem na terra e concordarem será feito pelo meu Pai que está no céu. As duas pontas. E é lindo, amados, quando nós vemos uma igreja saudável, que cresce saudável, produzindo cristãos saudáveis, onde as pessoas estão sendo nutridas, ensinadas corretamente, e vai se multiplicando com amor. Por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Tudo que é perfeito tem esse vínculo com a perfeição por amor. Se não é por amor, é obra de pedra, de palha, obras que não têm valor nenhum. Feno, né? Agora, quando a obra ela é feita no Senhor, para a glória do Senhor, dependendo do Senhor, do início ao fim, uma obra de fé, porque tudo que não é de fé é pecado, diz Romanos 15, 29, né? Eu disse 15, 29, eu vou pegar aqui que eu não tinha pensado nesse texto, mas me veio agora. Então, tudo que não é de fé, Romanos 14, 23. Tudo que não é de fé é pecado. Então, aquilo que é gerado por Deus tem esse vínculo com a perfeição, que é o amor. É semeado em paz. Então, isto é algo tão suave como o fruto produzido num ramo ligado a uma raiz saudável. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se a raiz é forte, os ramos também serão. E a nossa raiz é o trabalhar da graça. Queridos, que nessa semana que estamos estudando teologia, você crê que essa palavra ela é nutritiva e profética.
que ela está transformando você de presente. Não é algo que você tem que se culpar e se esforçar para tentar mudar. Mas a própria palavra toma essa responsabilidade e tem essa capacidade. Nós lemos no início aqui, em Tiago 1:21, que essa palavra é poderosa para salvar aqueles que creem. Então, a virtude está na palavra. Você ouve e ela te transforma. Você ouve e ela te muda, te melhora e gera em você o fruto do Espírito. Então receba esses estudos como alimento do céu, pão do céu, maná celestial. Creia que essa palavra produzirá o que ela está dizendo em você de presente. Que você será transformado em uma pessoa capaz de praticar aquilo que o Senhor te chamou. Que tudo você pode naquele que te fortalece. Creia que algo está mudando dentro de você pela operação da graça. E que Ele é que vai tirando a timidez, que vai tirando os traumas complexos e soberba e carnalidade, mundanismo, paixões. É Ele que vai nos purificando pela palavra e é Ele que vai despertando em nós essas condições para servi-lo bem. Do início ao fim, diz Romanos 1,17, nós entramos com a dependência, com a fé e Ele vem com a graça, né? Graça sobre graça. Quando vemos que somos feituras de Deus criados em Cristo Jesus, vemos que isto é, na cruz Jesus nos salvou sem a nossa ajuda. Ele fez isso para nós. E agora o Espírito Santo, mesmo com a oposição da nossa carne, né? Mesmo sem muitas vezes entendermos, mesmo sem muitas vezes no início do processo, nós não entendemos e nem temos aquele querer forte. É uma vontade fraca. Mas o Senhor pega o homem, com toda essa complexidade, ele já sabia, pega o homem aonde ele está e mansamente o conduz às águas tranquilas. Ele vai alimentando, ele vai nutrindo, ele vai retirando aquilo que não é dele e vai gerando aquilo que é dele. Isto é um milagre. Vemos que a teologia pura, ela é prática. Ela incentiva a prática e ela capacita, né? Junto com o seu ensino vem virtude, graça, unção. A prática. Ela produz para o ouvinte, no ouvinte, essa disposição milagrosa. Essa condição e esse desejo de ajudar pessoas. Sabemos que tudo que Deus diz na sua palavra, Ele quer gerar porque foi perdido na queda. Então não pode ser misturado com culpa ou com a tentativa na carne, mas só podemos receber dos céus. É o que diz em Romanos. A palavra de Deus mostra que em Romanos 7, o que quero fazer, o que eu tento fazer na carne, eu não consigo. Então, não é pelo tentar conseguir, certo, queridos? Mas João 3,27 diz que tudo que o homem precisa, ele só pode receber do céu. Também diz lá em Tiago 1,17, toda dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Então, tudo que nós lemos na Bíblia, nós misturamos com oração, com dependência da graça, e o Senhor vai gerando isto aos poucos. Vamos orar agora, porque sabemos que esta é uma resposta correta. O arrependimento é uma resposta correta à palavra. Quando ouvimos uma palavra, nós nos arrependemos do nosso nível atual, reconhecemos, é uma mudança de mente, que existem níveis mais profundos, que nós não experimentamos ainda. Há uma vida abundante nos aguardando, que estamos descortinando aos poucos. Então vamos transformar isso em oração da fé, e vamos receber, vamos crer que o que pede, recebe. Crer é tão importante quanto pedir, é crer que recebeu. Vamos orar com fé. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que essa palavra que nós ouvimos possa se transformar em nutrição, transformação. Te entregamos o nosso coração, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completar. Transforma-nos, Senhor. Coloque em nós a motivação correta, a intenção correta. Gera-nos, enche-nos de fruto e nos leva à prática.
queremos praticar o que ouvimos para honrar o Senhor, para alcançar vidas para o Senhor.